É um show sobre um homem que quer se matar porque sua esposa morre de câncer. Alerta de spoiler. A segunda temporada está a caminho. Então, no final, obviamente, ele não se matou. Só como Jeffrey Epstein. Não me importo se ele é seu amigo, calha a boca. Você se importou com a vida das mulheres menores de idade no momento em que você se envolveu no comportamento. Por que o caso dele ainda gera controvérsias até hoje? O que se sabe de fato sobre a sua misteriosa morte? Quem são as figuras poderosas que estão na mira da justiça por causa do relacionamento que tiveram com ele? É sobre isso que vamos falar neste relatório, sobre isso e muitas outras coisas. Durante muitos anos, ele foi um magnata financeiro com grande poder de influência em diversas áreas. Muitos políticos não hesitaram em apertar as mãos dele, e durante décadas foram centenas as instituições que lhe agradeceram por suas doações incomensuráveis. Sua vida social agitada também o levou a compartilhar madrugadas com renomados artistas e empresários. A todos ele conseguiu seduzir com seu carisma, seu enorme sorriso e um olhar repleto de segurança e orgulho. Ele não só soube ser o homem de confiança de grandes figurões, como também construiu uma reputação de filantropo que lhe rendeu várias menções e elogios. Inclusive, não faltaram profissionais que chegaram a classificá-lo como um vanguardista da ciência, sempre disposto a investir nos projetos mais inovadores. Chamou a atenção de muitos, no entanto, quando começou a defender a ideia de melhorar a raça humana com seu próprio DNA. Foi descoberto muito tempo depois que ele planejava transformar seu complexo no Novo México em uma fazenda de bebês, onde mais de 20 mulheres poderiam ser inseminadas por ele. Mas esses não seriam seus únicos segredos. Houve um momento crucial em 2008 que fez com que, de repente, a maioria dos contatos da sua agenda lotada decidisse apagar o número dele do telefone. Ou então, fizessem desaparecer os registros que os ligavam à sua pessoa. Menos de uma década depois, com as acusações de pedofilia e tráfico de menores, as coisas só pioraram cada vez mais. Em 10 de agosto de 2019, houve uma grande comoção no Centro Correcional Metropolitano de Nova York, e não era para menos. Sempre há um escândalo quando um detento aparece morto em sua cela. O escândalo ganha proporções ainda maiores quando o suicídio não está totalmente esclarecido e possui certos detalhes que o tornam suspeito. Tudo se torna ainda mais escandaloso se esse suicídio suspeito foi cometido por uma figura pública. E a verdade é que naquele momento, Jeffrey Epstein estava na boca de todo mundo. A mídia não se cansava de expor grandes detalhes sórdidos da sua biografia, e as pessoas consumiam a história com uma mistura de indignação e curiosidade. Quando a morte do homem veio à tona, os alarmes dispararam, e não só os alarmes dos viciados em teorias da conspiração. Muitos investigadores não puderam deixar de afirmar o que era evidente. Aquela morte foi oportuna demais, tanto que era impossível não admitir que, com ela, caía uma investigação que poderia colocar muita gente atrás das grades. Gente poderosa, gente desse tipo que é eleita para ocupar cargos públicos, gente que aparece todos os dias na televisão, gente que manipula os fios das marcas que estão no topo do topo. Epstein não só enfrentava até 45 anos de prisão, como também iria enfrentar um julgamento no qual receberia pressão para delatar todos aqueles a quem havia favorecido durante anos. Com a escuridão do negócio que ele comandava nos bastidores, o magnata de 66 anos foi encontrado com um lençol enrolado no pescoço. O laudo foi asfixia. O veredicto foi repetido desde o médico legista até o ex-procurador-geral, que afirmou ter revisado. Câmeras de segurança que deixavam claro que ninguém havia entrado na cela do empresário. Várias vezes a versão foi confirmada por todo o círculo de pessoas ligadas ao incidente. Mas o relato foi colocado em dúvida, não só pelo quanto essa morte era conveniente para os possíveis envolvidos, mas também por uma série de coisas. Um de seus advogados, Ray Wingarden, disse que conhecia Epstein e que nunca viu uma pessoa desesperada ou abatida. Além disso, argumentou que os hematomas e ferimentos no corpo do empresário eram mais compatíveis com uma morte induzida do que com um suicídio.
Os psicólogos penitenciários também declararam sob juramento que Epstein estava mentalmente saudável e que não parecia ter tendências autodestrutivas. Por outro lado, segundo documentos do Departamento de Prisões revisados pelo The New York Times, o homem havia declarado ser covarde demais para pensar em se machucar. E há outro fator importante em toda essa questão. Um fator realmente importante. Um fator que pode servir para defender qualquer uma das suas posições. Semanas antes de ser encontrado sem vida, Epstein já tinha sido levado para a enfermaria do hospital. Mas não vamos nos adiantar. Para entender melhor os detalhes desse caso e compreender por que Jeffrey Epstein tinha tantos inimigos, é necessário começar pelo começo. Pauline e Seymour G. Epstein, ambos judeus, se casaram em 1952 e apenas um ano depois, enquanto estavam morando no Brooklyn, tiveram um filho a quem deram o nome de Jeffrey Edward Epstein. Os Epstein eram uma família bastante humilde. Pauline trabalhava como auxiliar escolar e dona de casa, e Seymour se dedicava a cuidar dos espaços de recreação em Nova York. Um título um pouco longo e pretensioso para dizer que era jardineiro. Jeffrey e seu irmão mais novo cresceram passando muito tempo na rua e frequentando escolas públicas, o que lhes proporcionou convivência com crianças que realmente tinham muito menos oportunidades do que eles, e outros cujos pais já haviam conseguido dar o tão sonhado salto que os tirou da classe média. Naquela época, o pequeno Epstein demonstrou sua habilidade de fazer amizade com todos. Ele tinha um talento inato para se relacionar bem com todos. Havia nele uma capacidade inata de liderança e um claro indício de manipulação. Porém, não foram esses aspectos que o destacaram inicialmente. Com apenas 5 anos, Jeffrey já havia aprendido a tocar piano e todos em seu círculo íntimo previam para ele uma carreira frutífera, cercada de partituras e instrumentos. A profecia parecia prestes a se cumprir quando, aos 15 anos, o adolescente se inscreveu no Acampamento Nacional de Música. Lá, ele se destacou, e alguns otimistas chegaram a dizer que estavam diante de um prodígio. No entanto, algo aconteceu naquela época e a vida dedicada à música que todos haviam imaginado para ele. De repente, tudo se desfez, como se nunca tivesse sido mais do que uma ilusão. Com pouco menos de 20 anos, Jeffrey decidiu se dedicar à matemática. Em 1974, ele abandonou sua nova universidade sem obter o diploma. Aos olhos dos outros, o rapaz tinha perdido o rumo, mas seu rosto inescrutável não mostrava sinais de que algo estivesse errado. Jeffrey parecia ter um plano, e mais cedo ou mais tarde, deixaria claro que nada nem ninguém poderia detê-lo. Apesar de não ter credenciais nem títulos habilitantes, e talvez apenas graças ao seu enorme poder de persuasão, Epstein começou a trabalhar em setembro de 1974 como professor de física e matemática para adolescentes na prestigiosa Dalton School. Ele permaneceu lá por 2 anos, durante os quais ninguém lhe pediu explicações. Em 1976 ele partiu. Boatos apontam que ele teve conduta imprópria com certas alunas. Outros afirmam que ele foi obrigado a partir por medo de descobrirem que não era qualificado para dar aula. De um jeito ou de outro, Jeffrey se juntou a Bear Stearns como assistente júnior de baixo nível de um operador de pregão. Bear Stearns era um banco de investimentos global que operou até 2008, quando foi absorvido por outros bancos devido à crise financeira. Jeffrey não só se sentiu à vontade com seu novo trabalho, como também logo mostrou que havia nascido para esse tipo de negócio. Sua ascensão foi meteórica, e de uma hora para outra, ele se viu assessorando os clientes mais ricos. Até mesmo seus chefes ficaram surpresos ao ver sua capacidade de resolver problemas complexos. Também não passou despercebida a facilidade que Jeffrey tinha para agradar pessoas que costumavam ser paranoicas e arredias. Seu trabalho foi tão impressionante que apenas 4 anos depois de ter ingressado na Bear Stearns, ele foi nomeado sócio da firma. E isso foi apenas o começo. Justo quando ele estava no auge, outra situação que não ficou clara o obrigou a mudar de emprego novamente. A diferença foi que, desta vez, Epstein já sabia qual era o seu caminho. Sua ambição o levou a Wall Street. E, novamente, ele não hesitou em conversar de igual para igual com pessoas cujas somas de dinheiro tinham muitos zeros.
Não se sabe muito sobre os métodos de Epstein, mas é certo que em mais de uma ocasião, sua conduta moral o colocou entre a cruz e a espada. Ele se tornou ágil para escapar dos problemas, ao mesmo tempo em que aperfeiçoou sua já impressionante audácia para convencer os outros a fazerem o que ele mandava. Para alguns, ele era quase um mágico, outros o viam como alguém extremamente inescrupuloso. Provavelmente ele era um pouco de cada coisa, mas acima de tudo era eficaz e todos acabavam encantados com ele. Uma de suas consultoras se dedicava exclusivamente a clientes que tinham fortunas superiores a $1 bilhão. Quando começou a administrar e dispor da fortuna do ex-Wexner, acabou se consagrando de vez. Wexner era proprietário de uma empresa que continha outras de grande porte em seu interior. Até a chegada de Epstein, o homem raramente aceitava conselhos. Depois tudo mudaria. Epstein estava tão envolvido nos negócios de Wexner que começaram a chamá-lo de namorado do grande empresário. Eles trabalharam juntos até 2008. Naquele ano, Epstein receberia uma primeira denúncia que faria seu império balançar. E é para esse evento que estamos nos aproximando. Só que antes é importante mencionar outra característica de Jeffrey. Ele era muito bom em organizar festas. Jeffrey Epstein começou a frequentar cada vez mais círculos diferentes de pessoas poderosas e influentes. Ele costumava se gabar de suas casas, sua mansão e seu campo, mas quando realmente queria impressionar alguém, ele falava sobre sua ilha. Sim, Jeffrey tinha sua própria ilha. Ele gostava de chamá-la de Little Sign Chef e era um paraíso particular, de 75 acres nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. As Ilhas Virgens foram compradas da Dinamarca pelo governo dos Estados Unidos no auge da Primeira Guerra Mundial, para evitar que fossem usadas como base de submarinos alemães. Hoje em dia é um paraíso em dobro por causa de suas palmeiras e recifes, e também por sua característica fiscal, que permite a grandes investidores levarem seu dinheiro para lá, evitando altos impostos. Sem ir muito longe, Epstein comprou a ilha em 1998 e estabeleceu ali suas empresas fantasmas. Resumindo, ao se mudar para as Ilhas Virgens, Epstein conseguiu reduzir os impostos federais sobre a renda em 90%. Não é preciso ser um gênio em matemática para saber que o negócio que ele fez foi perfeito. A partir de 2007, Epstein iniciou um programa massivo de construção e reforma que gerou suspeitas entre os funcionários locais. Em poucos meses, o edifício principal quase dobrou de tamanho. As fotos de satélite mostram uma extensa rede de terraços, cabanas, casas de praia, piscinas, pieres, edifícios de serviços públicos, um heliporto, uma quadra de tênis, arquibancadas, um tipo de lago e várias cabanas. Na outra extremidade da mansão de Epstein, há uma estrutura quadrada com listras azuis e brancas, frequentemente chamada de templo, cercada por um terraço com um desenho de labirinto vermelho. Antes, tinha uma cúpula dourada e 2 estátuas de ouro no telhado, que, segundo relatos, foram arrancadas pelo furacão Maria. Mas era um lugar onde Epstein meditava? Ele ia até lá para realizar rituais como muitos acreditavam e apontavam? Será que ele cultuava alguma divindade estranha? Bom, a verdade é que nunca se conseguiu comprovar muito bem o que acontecia ali. Na ilha, o homem organizava festas luxuosas, frequentadas por políticos influentes, CEOs das empresas mais sólidas do mundo, atores, atrizes, modelos e várias celebridades. Para os paparazzi, conseguir uma foto dessas celebrações grandiosas era considerado o equivalente a encontrar o Santo Graal. Também era sinônimo de perigo. Era sabido que cruzar a cerca que Epstein havia levantado em sua propriedade e em sua vida privada não era um caminho que se podia fazer sem correr um grande risco. Ninguém sabia muito bem o que acontecia naquela ilha, mas havia uma aura de segredo que só alimentava as piores suspeitas. Essas pessoas se escondiam dos olhos dos outros para manter sua privacidade? Ou será que havia algo mais? Sobre a terrível resposta a essa pergunta, vamos investigar em apenas alguns minutos. No entanto, antes de chegarmos ao clímax, precisamos terminar de dimensionar o poder de Epstein. E para isso, nada melhor do que destacar um fato nada pequeno. O empresário também ostentava o financiamento de vários meios de comunicação que se dedicavam a cobrir eventos culturais e artísticos. O que queremos destacar com isso?
Epstein era um formador de opinião e prometia às jovens promessas um lugar no topo se aparecessem em suas revistas. Para dizer de outra forma, Epstein era um facilitador de fama. Mas o que uma pessoa que já tinha tudo poderia pedir em troca? Bem, nada, ou pelo menos nada diretamente. Epstein tinha uma assessora que era responsável por fechar os negócios nefastos por ele. O nome dela é Ghislaine Maxwell e ela é o segundo monstro que precisamos conhecer para entender completamente essa história. Ghislaine nasceu no Natal de 1961 e sempre teve uma boa condição financeira. Sua família residia em um enorme castelo em Oxford, contendo 53 cômodos. Tudo graças à habilidade nos negócios do pai de Ghislaine, Roberto. Para exemplificar, basta dizer que a mansão onde passavam seus dias havia sido adquirida por ele a preços baixíssimos. Como o local tinha um interesse histórico para a cidade, nenhuma oportunidade escapava de Roberto. O homem havia nascido na então Tchecoslováquia. Ele se destacou na guerra e, depois de ser editor e membro do parlamento inglês, consagrou-se como magnata da mídia. Dessa forma, conseguiu ter grande influência na vida social europeia. E a chegada de sua primeira filha, mulher, marcou uma mudança significativa nele. Por algumas razões. Quando Ghislaine, outro filho de Robert, tinha 15 anos, sofreu um grave acidente de carro 3 meses após o nascimento dela e ficou 7 anos em coma até o dia de sua morte. A situação fez com que Robert começasse a dedicar toda a sua atenção à recém-nascida, que com o tempo se tornaria a favorita do papai. Algo que, diga-se de passagem, não a salvou de sofrer os abusos verbais e físicos que o homem praticava contra as pessoas mais próximas. Robert, além de ser bom nos negócios, tinha um temperamento bastante agressivo. Ghislaine foi para a escola mais exclusiva da Inglaterra, depois para a Universidade de Oxford. Estudou literatura e história moderna, sempre ostentando uma grande inteligência. Não lhe faltaram medalhas e logo ganhou renome nos grandes eventos da atualidade. Era quase uma figura pública de personalidade descontraída e fresca. Dizia-se que Roberto havia usado suas influências e organizado encontros para que conhecesse um dos Kennedy, a quem queria como genro. No entanto, a garota acabou se interessando por outros amores. Durante um tempo, ela namorou o conde Gianfranco Sicocchina, um aristocrata que, assim como ela, gostava das longas noites regadas a champanhe. Após o término do relacionamento, ela decidiu focar no seu crescimento empresarial. Seu pai havia comprado em 1991 o New York Daily News e ela foi enviada para Manhattan como chefe do projeto. As coisas não iam mal para ela no cargo, ela tinha aptidão e era uma mulher que sabia se fazer respeitar, mas um acontecimento fez com que tudo virasse de cabeça para baixo. 5 de novembro de 1991. Robert Maxwell desapareceu do convés de seu iate enquanto navegava pelas Ilhas Canárias. Pouco depois, foi encontrado sem vida na água. A morte de Robert Maxwell ficou envolta em mistério. Ghislaine sempre afirmou que seu pai havia sido assassinado. Seus irmãos, por outro lado, nunca acreditaram nisso. Para eles, foi um suicídio ou um acidente. O importante é que, após a morte de Maxwell, foi descoberto que o magnata havia cometido uma grande fraude para inflar o valor de seus ativos e não cumprir com suas obrigações fiscais. As dívidas de um dia para o outro se tornaram gigantescas e o dedo acusador da justiça apontou para a família privilegiada. Após 2 de seus irmãos serem presos, Ghislaine decidiu se mudar para longe. Assim, ela se estabeleceria definitivamente nos Estados Unidos da América. No país do norte, ela trabalhou como corretora de imóveis e manteve um perfil discreto, pelo menos durante alguns meses. Depois, sem que ninguém de seus novos contatos esperasse, ela passou de morar em um apartamento para viver em uma mansão de 5 andares avaliada em 15 milhões de dólares. Imediatamente, ela voltou a ser o centro das festas que aconteciam nos prédios mais luxuosos de Manhattan, e seu prestígio voltou ao auge que a morte de seu pai a havia obrigado a abandonar. E como ela conseguiu se recuperar com tanta rapidez? A resposta é curta. Jeffrey Epstein. Ghislaine iniciou um relacionamento amoroso com o empresário durante anos. Eles foram fotografados juntos. O vínculo romântico não demorou a se dissolver. No entanto, naquela época, tanto ela quanto ele já haviam descoberto que faziam uma boa dupla, então continuaram sendo parceiros.
Progressivamente, Ghislaine se tornou assistente, confidente. Gerente geral era quem resolvia os problemas e facilitava soluções quando as situações se complicavam. Ela também organizava as casas de Epstein e a equipe. A cada novo funcionário, ela entregava um manual de 58 páginas com instruções sobre como deveriam se comportar e os fazia assinar um acordo de confidencialidade. E como se tudo isso não bastasse, ela também era quem levava as meninas menores de idade para a casa de Epstein. Em 2005, uma mulher de Palm Beach contatou a polícia com uma grave acusação. Ela denunciou que sua enteada, de 14 anos, recebeu $300 por fazer massagem em um homem de cerca de 50 anos em uma grande mansão. A polícia registrou o caso? Segundo o depoimento, a menor havia sido obrigada a tirar a roupa e havia recebido uma proposta de caráter sexual. Quando os agentes pediram o endereço da casa onde o abuso havia ocorrido, ficaram atônitos. Aquele endereço era conhecido por todos, era o endereço da maior casa que se podia ver na região e em muitas áreas ao redor. Era a casa do multibilionário Jeffrey Epstein. Sabendo que uma pessoa como Epstein contava com um grande grupo de advogados, provavelmente os melhores do país, procedeu-se com cautela para que o sujeito, caso fosse culpado, não encontrasse um método rápido de se safar. A investigação durou meses. Foram coletados depoimentos, foram gravadas entradas e saídas da casa em questão. Foi feito um trabalho minucioso de espionagem, o lixo foi revirado e havia vigilantes de plantão 24 horas por dia. Os resultados? Um verdadeiro pesadelo. Não demorou muito para descobrirem que aquilo que havia sido denunciado era apenas a ponta do iceberg. A casa de Epstein era constantemente visitada por adolescentes. Quando uma saía, outra entrava. O modus operandi era sempre o mesmo. As garotas eram levadas ao local sob a promessa de que receberiam dinheiro para fazer massagens em Epstein. No meio da sessão, o homem oferecia dobrar a oferta em troca de um envolvimento íntimo. É necessário esclarecer que Epstein estava ciente o tempo todo de que a maioria das garotas que entravam em sua casa eram menores de idade e muitas delas vinham de famílias humildes. Depois de terem relações com as garotas, ofereciam mais dinheiro para que trouxessem uma nova vítima, perpetuando assim uma cadeia de submissão atroz. Enquanto investigavam a situação, a polícia descobriu que Epstein já havia sido declarado culpado de pagar a menores de idade para que lhe fizessem massagens em sua mansão em Palm Beach. Eles tinham provas, depoimentos de mais de 40 meninas e um longo histórico de antecedentes. Epstein estava totalmente encurralado. Eles não contavam, claro, que o dinheiro não só pode comprar bons advogados, mas também diretamente a impunidade. Com evidências irrefutáveis, um juiz concedeu mandado de busca na casa de Epstein. Graças aos relatos, particularmente coincidentes das vítimas, eles tinham uma ideia aproximada da disposição do local. Sabiam onde procurar as provas incriminatórias. Ao contrário do que esperavam, ninguém se alarmou com a presença deles, nem ninguém se opôs à entrada deles na casa. Também ao contrário do que esperavam, lá não encontraram nada, absolutamente nada. A situação rapidamente se tornou suspeita. Na propriedade faltavam computadores, os vídeos de segurança haviam sido apagados, a limpeza tomava conta de cada canto. Os oficiais deram imediatamente seu veredito. Alguém de dentro havia avisado Epstein sobre a batida policial e ele tinha se encarregado de limpar tudo. Mesmo com fundamentos para a hipótese, o promotor optou por não continuar a investigação. Todos aqueles meses de investigação tinham sido em vão? A ideia enfureceu o chefe de polícia de Palm Beach, que decidiu dobrar a aposta e apresentou tudo o que havia sido reunido até o momento ao FBI. O FBI se envolveu no caso e até conseguiu reabrir denúncias com mais de 7 anos de antiguidade. Diante disso, Epstein usou seu poder de coerção e fez questão de mostrar que sua equipe não temia nada nem ninguém. Investigadores e denunciantes foram extorquidos ou se depararam com situações desconfortáveis que facilmente poderiam ser interpretadas como ameaças sutis. Ainda assim, o desejo de buscar justiça fez com que a parte acusadora se mantivesse firme em sua posição de que o caso merecia ser levado a julgamento. Inclusive, conseguiram o apoio de parte da imprensa que repercutiu o que estava acontecendo. E agora sim, Jeffrey não tinha para onde escapar, e as vozes de mais de 3 dezenas de vítimas finalmente seriam ouvidas. Mas então, o impensável.
O procurador-geral da Flórida, Alexander Acosta, permitiu que Epstein chegasse a um acordo muito peculiar. Chegou-se a dizer que, na história do sistema judicial norte-americano, nunca nenhum réu conseguiu um acordo tão vantajoso. Epstein se declarou culpado da acusação de solicitar prostituição e passou de enfrentar prisão perpétua para negociar uma pena de 18 meses de prisão. Ao mesmo tempo, prometeu se inscrever voluntariamente no registro de agressores sexuais e fez acordos privados e confidenciais em dinheiro com algumas das vítimas. Também foi concedida imunidade aos seus cúmplices, com uma extensão controversa, aqueles que são mencionados no processo e àqueles que ainda são desconhecidos. Acosta foi muito criticado e disse mais tarde que ofereceu um acordo indulgente com a confissão de culpa, porque disseram a ele que Epstein pertencia à inteligência e que estava acima do seu nível salarial. As vítimas ficaram com o triste consolo de que pelo menos o magnata passaria 1 ano e meio na prisão, mas acontece que nem isso foi cumprido. A partir do 3º mês preso, Epstein ganhou o privilégio de poder sair para trabalhar em seus luxuosos escritórios durante 12 horas, 6 dias por semana. Ele estava em um pavilhão separado, com sala de televisão e visitas sem restrições. No 13º mês, ele foi liberado por bom comportamento e foi informado de que deveria passar 1 ano em prisão domiciliar. Já naquele momento não surpreendeu ninguém que ele passou esse ano viajando pelo mundo todo sem sequer se esconder, deixando claro seu poder de colocar a justiça sob seus pés. 18 de junho de 2010. O ex-administrador da casa de Epstein, Alfredo Rodrigues, foi condenado a 18 meses de prisão após ser considerado culpado por uma acusação de obstrução. Por não entregar à polícia um diário no qual havia registrado a história de Epstein, o FBI analisou o material e concordou que era uma informação que teria sido extremamente útil para investigar e processar o caso, incluindo nomes e informações de contato de testemunhas, materiais e vítimas adicionais. Depois disso, não houve condenação social contra Epstein. Ninguém do seu círculo se afastou dele, e apenas alguns foram cautelosos em relação a se comunicar com o homem. As festas retornaram à sua ilha privada e o empresário surgiu sorridente perante cada câmera de televisão que encontrava. A maioria dos jornalistas, em vez de repercutir aquele episódio que deixava evidente um desempenho vergonhoso por parte da justiça, preferiram voltar a falar sobre as roupas que o homem usava ou sobre as mulheres com quem ele aparecia. Sistematicamente, todas as famílias que pediam que o homem estivesse preso foram ignoradas até que ninguém mais voltou a saber delas. Durante quase uma década, a impunidade saiu vitoriosa. No entanto, das sombras, um grupo de pessoas continuou coletando informações. E o que descobriram não só serviu para que voltassem a lutar contra aquele ser aparentemente intocável, mas também os deixou estupefatos. Será que Epstein era ainda pior do que já sabiam? Sim, muito pior. 6 de julho de 2019. Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, por acusações de tráfico sexual. Sim, descobriu-se que ele não só abusava de menores, mas também as disponibilizava para outros sujeitos tão sombrios quanto ele. Comprovou-se que na sua famosa festa, garotas menores desfilavam nos braços dos convidados. Isso esclareceu outro grande mistério que por anos havia intrigado a todos. Como Epstein conseguia fazer até os empresários mais rigorosos ficarem ansiosos para trabalhar com ele? Ali estava a resposta. A todos ele havia oferecido serviços especiais. Ele se aproveitou da perversão dos outros para se posicionar no centro do poder. Ele era o senhor de todos os segredos, o predador que alimentava os outros predadores. Não era que o respeitavam, todos o temiam. Epstein sabia demais. Segundo estudos e fontes, no dia de sua prisão, cerca de 1 dúzia de agentes do FBI arrombaram a porta da casa dele em Manhattan. Lá foram encontradas centenas e talvez milhares de fotos sexualmente sugestivas de mulheres nuas, total ou parcialmente. Algumas das fotos confirmadas são de menores de idade. Em um cofre fechado foram encontrados discos compactos cheios de material erótico e vídeos que comprometiam outras pessoas da elite. Os vídeos que usavam para a chantagem. Também foi encontrado no cofre um passaporte austríaco falso, que expirou em 1987, que tinha a foto de Epstein, mas com outro nome. O passaporte tinha vários carimbos de entrada e saída, e mostrava seu local de residência como Arábia Saudita. Segundo seus advogados, Epstein foi aconselhado a adquirir o passaporte,
Porque como membro rico da fé judaica, ele corria o risco de ser sequestrado enquanto viajava para o exterior. As novas evidências coletadas levaram à sua prisão no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. Apesar de ele ter oferecido uma fiança de 600 milhões de dólares, desta vez o juiz foi incorruptível. Epstein finalmente havia sido capturado. O homem passou grande parte do seu tempo na prisão, em uma sala de conferências com seu advogado e às vezes com psicólogos. Lá, ele compartilhou conselhos com seus interlocutores sobre como investir e mencionou seu interesse por física e matemática. Uma semana após sua detenção, ele foi achado espancado e inconsciente no chão da cela. As versões se cruzaram. Alguns disseram que se tratou de uma tentativa frustrada de suicídio. Outros falaram de um ataque de seu companheiro de cela, um ex-policial acusado de 4 homicídios. Ele foi posto sob observação e medidas foram adotadas para evitar recorrências. Apesar de que ele deveria ser vigiado o tempo todo, na noite de 10 de agosto de 2019, não havia ninguém por perto. Naquela tarde, ele pediu para ligar para a mãe, mas na verdade ligou para a namorada. Depois, ele voltou para a cela para nunca mais sair. Horas depois, ele foi encontrado enforcado. E é assim que nossa história volta ao começo. A morte de Epstein desencadeou uma especulação acelerada que logo se espalhou pela internet. A notícia foi tomada como bandeira pelo cada vez mais influente movimento conspiratório QAnon. Esse movimento acredita que uma camarilha de pessoas da elite democrata e da mídia está conspirando para prejudicar as crianças. O presidente Trump se juntou às declarações e associou a morte a Bill Clinton, que havia voado no jato particular de Epstein. Assim como fizeram muitas outras figuras políticas. E do entretenimento? O irônico dessa história é que o próprio Trump também esteve nesse avião em mais de uma ocasião. As coisas não se acalmaram quando foi confirmado que as 2 câmeras de segurança apontadas para a cela de Epstein estavam inoperantes. No dia da sua morte, a pergunta se espalhou: quem poderia querer matar Epstein? Simples, muitas pessoas e uma mais poderosa que a outra. A justiça perseguiu Ghislaine Maxwell. A garota ficou foragida por meses até ser encontrada em uma mansão nos arredores de Nova York. Ela foi julgada e condenada a 20 anos de prisão. Ficou comprovado que era ela quem recrutava as menores de idade para que Epstein abusasse delas. Em entrevista, Maxwell alegou ser constantemente maltratada e que informações cruciais para seu julgamento foram omitidas. Até que era tarde demais. Ela considera que sua prisão é inconstitucional e serve como uma cortina de fumaça para tentar encerrar um assunto que continua cheirando mal. 2 dias antes de morrer, Epstein fez seu testamento. Nele, declarou um patrimônio de 600 milhões de dólares. É sobre esse fundo fiduciário que as vítimas atuam atualmente para receber suas indenizações. Epstein desejava que sua cabeça e pênis fossem preservados após sua morte. O desejo não foi cumprido. Acosta, o promotor que fez com Epstein o infame acordo que o libertou da prisão, estava trabalhando como secretário do trabalho de Donald Trump em 2019. Quando a morte do empresário reviveu todos os escândalos nos quais ele esteve envolvido, ele renunciou ao seu cargo e tentou se afastar do escrutínio público. O príncipe André, um dos apontados por ter usufruído da rede de tráfico e pedofilia de Epstein, teve que responder às acusações, embora suas explicações não tenham convencido ninguém. Sua imagem pública se deteriorou e a justiça continua investigando. Jean-Luc Brunel, empresário francês e fundador de uma importante agência de modelos, foi detido e acusado de cúmplice nos crimes atribuídos a Epstein. O homem também foi encontrado morto em sua cela em Paris, e as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Estima-se que, após tantas buscas e investigações, a justiça deveria ter mais certeza sobre as pessoas que procuraram Epstein em busca de menores. Mas, misteriosamente ou não, essa lista continua oculta. O único que fica claro neste caso é que ainda há muitos segredos para serem revelados. E muita gente disposta a impedir que isso aconteça. E este foi o vídeo de hoje sobre Jeffrey Epstein. Espero que tenham se interessado. Se gostaram do que contamos, por favor, deixem seu like, se inscrevam se ainda não fizeram isso e ativem as notificações. Há uma versão para membros do canal, disponível clicando em Seja Membro abaixo, escolhendo a opção 2 e acessando a aba Comunidade.
Então seu nome aparecerá aqui ao lado. Graças a todos esses membros é que podemos continuar fazendo esse tipo de vídeo, que muitas vezes são desmonetizados e ocultados nas recomendações pelo YouTube. Convido vocês a deixarem seus comentários aqui embaixo, com sugestões para possíveis vídeos futuros. Deixarei alguns vídeos para vocês continuarem maratonando. Sem mais, me despeço. Sou Magnus Mephisto e nos vemos no próximo vídeo. Adeus!